Olá, você que nos assiste aqui no Plural, no YouTube, nas nossas redes sociais. Meu nome é Rogério Galindo e hoje eu estou aqui continuando a nossa série de entrevistas com candidatos com a deputada Gleice Hoffmann e presidente nacional do PT também, né? Na verdade, nesse momento talvez seja a sua posição mais importante em função da eleição nacional, né? A gente vai falar aqui sobre a eleição nacional, sobre a campanha sua também e também um pouco sobre as candidaturas regionais, porque afinal de contas a gente é o jornal local, então a gente tem que saber do que está acontecendo por aqui. Deputado, antes de mais nada, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, Galindo. Muito bom estar conversando com você e com todo o pessoal que acompanha pelas redes. Deputada, ontem, um dia antes da gente gravar aqui, estava fazendo uma contagem regressiva de 100 dias para a eleição. Por mais que a campanha ainda pareça distante, né, a campanha formal, a gente já está muito perto da decisão de quem vai ser o novo presidente do Brasil. A senhora, como presidente do PT, vai coordenar a campanha do Lula e até agora os números para a campanha de vocês são muito bons, né? Qual é a sua expectativa, não só em relação à eleição, mas vamos supor que o Lula seja eleito? A grande dúvida parece ser sobre o que vem em seguida, né? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, a gente teve uma transição mais ou menos semelhante de um governo bem forte de direita para um governo democrata lá, né? E foi um período difícil, né? A senhora imagina que esse período difícil vai ser enfrentado aqui também? Tem gente falando até em possibilidade de ruptura institucional, de uma tentativa de golpe. Como é que vocês do PT veem o pós-eleição caso o Lula ganhe? Eu espero que não, né? Nem no pós, caso o Lula ganhe, nem no antes, na disputa eleitoral. Que nós vamos começar a campanha oficial mesmo a partir de 15 de agosto. Mas óbvio que já estamos aí praticamente no mês de julho, e as coisas têm se antecipado, né? O presidente Lula está bem nas pesquisas. Se hoje a gente analisar a pesquisa, ele ganharia em primeiro turno. As duas Datafolha, para não falar de pesquisas internas nossas, mas se referir a desse instituto, que é muito reconhecido, dão esse resultado. Acho que isso mostra, inclusive, que o povo quer decidir logo essa eleição. Ontem desdobraram os dados e eu vi lá que 79% dos eleitores do Lula não mudam de opinião. E 78% dos eleitores do Bolsonaro também não mudam. Então isso mostra que nós temos um eleitorado, uma eleição muito consolidada em termos de preferência de votos. Que em outras eleições, nessa época, isso não acontecia. Você tinha um valor menor uma indecisão maior. No caso do Ciro, por exemplo, são 66 que não mudariam. Então eu acho que a gente caminha para uma eleição que ela está mostrando mais ou menos o que o eleitor quer. E isso é resultado da situação que está o país, né? A fome que voltou, a miséria, o desemprego, a baixa renda, a carestia, preço de alimento, preço de combustível. As pessoas não conseguem ver no governo atual uma saída para isso. Como o Lula já governou esse país, foi 2 vezes presidente da República e saiu com 87% de bom e ótimo, não é nem de aprovação, tem um recall na cabeça das pessoas, né? Do seu legado, do que ele foi capaz de fazer, das soluções que ele tem que dar. É um homem que tem experiência, conhece o Brasil, então as pessoas estão querendo resolver logo. Óbvio que ainda vem o calor da campanha, a gente não subestima adversário, e acho que a turma do Bolsonaro vai jogar muito pesado, porque eles costumam fazer isso, tanto na internet, com fake news, como com violência política, o que é muito ruim, né? A entrada do Bolsonaro na política trouxe a violência para a política, a agressividade, a questão de armas, quer transformar a situação numa guerra. Acho que a justiça brasileira tem se posicionado de maneira mais firme, tanto o Supremo como o TSE. Vejo que as instituições estão mais afirmativas nesse sentido, e eu acredito que a gente vai poder ter uma eleição de normalidade. Acredito nisso, e eu acho que a sociedade quer isso, vários setores da sociedade, mesmo os que não concordam conosco, que estão, né, em outra candidatura, querem também isso, porque é importante para o país, uma estabilidade, que você faça a disputa nas regras do jogo. Mas a gente sabe que, independente do judiciário, independente das instituições políticas, né, tem instituições não políticas, e às vezes a gente está falando de forças armadas, das polícias militares, e que são muito ligadas ao atual presidente, e tem muita gente que diz que esse é o risco, assim como aconteceu no caso do Trump, não era um golpe tentando pelo Supremo, alguma coisa assim. Muito desestabilização. Exatamente, assim, quais são as medidas que o PT imagina que pode
tomar para impedir que isso aconteça? E isso está acontecendo? Tem algum tipo de ação nos bastidores que acontece para conversar com os generais, por exemplo, com a tropa? Eu não acredito que as Forças Armadas entrem numa aventura dessa, embora tenha uma parcela significativa que apoie Bolsonaro. Mas as Forças Armadas são uma instituição mais de Estado, o pessoal da ativa tem mais responsabilidade, não acredito. Em relação às PMs, aí é um risco, né? Porque nós já vimos PM fazendo greve, PM fazendo atirando em gente. Então, dependendo do Estado, pode ter. E claro, o Bolsonaro ainda conta com as suas milícias, né? Esse é um problema. Então, eles podem fazer isso? Podem, né? Por isso que eu acho que as instituições devem estar preparadas e setores da sociedade também, da sociedade civil, que tem importância nisso, para denunciar esse tipo de coisa e fazer uma proteção à democracia brasileira. Muito importante as forças, os movimentos internacionais olharem para cá, tanto da política como sociais que nós temos, jurídicos, né? As instituições internacionais também se preocuparem com isso e a gente enfrentar essa situação, né? Porque como ele está vendo que vai perder, é possível que ele queira jogar para uma desestabilização. A gente imagina que a campanha, pelo menos no que depender do atual presidente, vai girar muito em cima de dois eixos, né? Que é corrupção e a questão ideológica, né? De dizer que o país pode cair no comunismo, etc. Assim, qual é a estratégia de vocês em relação a essas duas coisas? Primeiro, a questão ideológica, eu imagino que não vai ser o centro da campanha de vocês, mas a questão, como a senhora falou, da caristia, da vida do povo, a economia, né? Isso. E em relação à questão da corrupção, que isso vai surgir, né? Não, isso já permeou faz tempo a nossa vida, né? Desde que, principalmente a partir do momento que prenderam o Lula, esse foi o foco principal de todas as forças que tinham para tentar destruir o PT e destruir o Lula. E não conseguiram. Não conseguiram porque, primeiro, o PT tem uma história política, tem lastro na sociedade, tem base. O Lula é uma liderança muito respeitada, o povo conhece ele e nós conseguimos enfrentar isso. É tanto que chegamos com a anulação completa, né, de todos os processos do Lula, que foi muito importante. Depois, a decretação de suspeição do Moro, que fez essa barbaridade toda. Aliás, é um dos responsáveis por jogar o país na crise que nós estamos. Então, nós enfrentamos isso. Nós não vamos ter problema de enfrentar esse tema na campanha, de explicar, inclusive, a situação, de falar sobre o que eles... Isso nós não vamos ter problema, já enfrentamos até aqui. Agora, ele eu acho que vai ter problema, porque ele, que é o principal arauto da moralidade, está vendo o seu governo ser envolvido em vários problemas, né? Desde a rachadinha do Queiroz, que já atingiu a sua mulher, a primeira-dama, agora essa situação do ministro da Educação, que foi pego lá fazendo negociata com os pastores e parece que teve interferência ou pelo menos informação privilegiada para o Bolsonaro da operação, que chegou a avisar o ex-ministro. Então, eu acho que ele vai ter que se explicar com esse tema, porque ele que era, né, não, aqui não tem corrupção, os outros é que são. Como é que ele explica isso agora? Em relação à economia, a senhora falou da Petrobras, o preço do combustível, né? A Petrobras foi justamente o motivo, né, de boa parte das investigações e das acusações feitas contra o PT. E, de fato, tinha problemas na companhia, alguns não contra o presidente, por exemplo, não conseguiram provar nada, nem contra a Dilma, mas a gente sabe que houve problemas, né? Queria saber duas coisas. Primeiro, qual é a relação que o partido e o governo, no caso do Lula ganhar, teriam com a Petrobras em relação à distribuição de cargos, que foi, segundo muita gente, o que deu o problema. E segundo, a política de preços, a famosa política de preço de paridade internacional, né? Do lado do governo, a gente vê eles dizendo que não tem como mexer, porque o mercado não aceitaria e isso acabaria com o valor da Petrobras. Então, queria que a senhora falasse desses dois assuntos. Corrupção na Petrobras e preço, paridade internacional. Então, primeiro, a acusação é que tinha uma corrupção sistêmica na Petrobras, que tudo lá era corrompido, que não era verdade, nunca aconteceu isso. E isso foi comprovado. Tinha problemas de diretores que, inclusive, quando foram à justiça prestar depoimento, reconheceram que tinha. Agora, não tinha uma corrupção sistematizada e nem tinha sobrepreço nos contratos para fazer isso.
O que tinha eram acordos, entendeu? Entre empresas com alguns diretores de passar recursos, mas isso nunca se refletiu no valor dos contratos da Petrobras. Mas como impedir que isso volte a acontecer? Tanto que a auditoria interna e externa da Petrobras sempre deixaram, e a Petrobras opera a Bolsa de Valores em Nova York, né? Então ela precisa estar com auditagem. Sempre disseram que os contratos estavam bem. Bom, como pedir, aí é uma questão das relações, eu não sei se agora não tem também. O que aconteceu? E outra, na nossa época, que diziam que tinha corrupção, o preço da gasolina era barata. Então, como é que explica isso? O cidadão comprava uma gasolina barata, comprava um óleo diesel barato, comprava gás de cozinha. Nos 8 anos do Lula, o diesel teve uma correção apenas de 0,48 centavos. E a gente tinha problema de considerar o preço do barril internacional? Não. O que nós fazíamos, Galindo? A gente fazia um mix para formar o preço. Gasolina e diesel produzido aqui, a gente colocava no preço o custo de produção em real. E nós aumentamos muito a produção de petróleo por conta do pré-sal e começamos a expandir as refinarias. Você lembra disso? Fizemos várias refinarias, aumentamos gasodutos. Então, nós trouxemos uma parte, né, do refino para dentro do Brasil e colocava o custo em real. Colocávamos o custo de dólar, aquilo que nós importávamos, que é o que tem que ser feito. Mas essa é a ideia, retomar essa política? Nós queremos retomar essa política. O que fez o Pedro Parente, ainda no governo do Temer? Com a cabeça de mercado que acha que as estatais têm que ir para o mercado. Estatal é uma empresa construída com o sangue e o suor do povo. Se ela não der retorno ao povo, qual é a finalidade dela? Ela tem que ter o seu resultado, mas ela tem que ter um resultado social. Eles aprovaram antes uma tal de lei das estatais, que é um absurdo, que coloca a empresa estatal no colo da iniciativa privada, porque o sistema de governança vira todo privado. Você não pode indicar ninguém da política para cargo, então criminaliza a política, não pode indicar ninguém que seja do movimento sindical, criminaliza o movimento sindical, e o foco é no resultado econômico. Se é para ser foco no resultado econômico, então seja privada. Só que o problema é o seguinte, o Brasil não pode privatizar sua empresa de petróleo. Isso é energia, é estratégico, ninguém faz isso, é loucura, mas eles querem levar para isso. Aí o Pedro Parente entrou e teve a brilhante ideia para aumentar os ganhos da Petrobras, além de vender as refinarias, gasodutos, que agora a gente paga, o gasoduto que era da Petrobras nós pagamos para usar, vender refinaria e ampliar a importação dos refinados, como gasolina e diesel, inventou o seguinte, de dolarizar todo o preço. Então, o custo de produção interna também é em dólar. Eles fazem, por isso que é política de paridade internacional. Tudo é com o preço lá de fora. É absurdo que, inclusive, as taxas de importação incidem sobre o combustível produzido aqui. O discurso deles é de que isso fez a Petrobras ter um lucro de 100 bilhões de... Para dividir com 800 mil mas acionistas. Eles dizem que derrete o valor da Petrobras caso seja revertido isso. Como é que A Petrobras vocês está veem derretida isso? para o povo. Eu não estou preocupada com o acionista da Petrobras. A Petrobras está derretida para o povo, isso é um escândalo. O povo tem que pagar R$8 o litro de gasolina para o Pedro Parente ou para a Petrobras ter lucro de 70 bilhões, para quê? A Petrobras não foi criada para ter lucro, ela não é uma empresa de distribuição de dividendos. Ela é uma empresa de produção de petróleo. E nós temos um petróleo maravilhoso do pré-sal, é um óleo leve, com refino fácil, nós estamos exportando para refinar fora. Qual é a lógica disso? Isso é crime, isso é corrupção, isso é retirar dinheiro do povo. Não, isso vai mudar. E o mercado? O mercado que se vire. Nós não vamos governar para o mercado. Se o mercado quer eleger presidente, ele que eleja, então. O último que eles elegeram foi o Bolsonaro. Olha a situação do país. Esse ponto que a senhora tocou é importante, né? Muita gente diz que o PT, caso volte ao governo, faria um governo mais radical em certas particularidades, em certos aspectos, do que fez na época dos 2 primeiros governos do Lula, né? Uma confrontação maior com o mercado, por exemplo, seria uma característica desse PT atual ou não? Nós não queremos confrontar com ninguém, nós queremos que as pessoas se deem bem, o povo também. Não pode só o mercado se dar bem. Nós vamos entrar para fazer desenvolvimento para o país. Então não tem lógica ficar com teto de gastos. Porque se for para entrar para ficar com teto de gastos, deixa o Bolsonaro, que já está com teto de gastos aí. Mas o povo não quer ele. A pesquisa está dizendo isso. O povo não quer o Bolsonaro. Nós vivemos numa democracia e quem elege o presidente é o povo. Para fazer qualquer coisa para a gente desenvolver o país, para retomar emprego,
o Estado tem que entrar forte, tem que entrar investindo. Senão não vai, a iniciativa privada não investe sozinha. E não investe o suficiente para mudar o estado de coisa. O investimento pesado precisa do Estado. Isso não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, na Europa, nos Estados Unidos. Olha o plano do Biden lá. Keynesianismo puro. Mas é isso, é Keynes mesmo. Em situações de crise como nós estamos vivendo, ou a gente resgata isso ou vai tudo para o buraco. Senão fica só o mercado financeiro. E o Brasil aguenta rodar no déficit? Assim, até onde pode ir? Aguenta. Primeiro o seguinte, e é um absurdo dizerem que o PT quebrou o Brasil, porque o PT deixou uma reserva internacional de 370 bilhões de dólares. Isso é uma poupança. O que quer dizer isso? Que nós não temos mais dívida externa. Nós não devemos mais em dólar. Aliás, somos credores com o Fundo Monetário Internacional. A nossa dívida é toda em real. Então, quando um país tem governabilidade da dívida pela sua moeda, não há problema se você aumenta um pouco, diminui um pouco. Hoje a dívida está, eu acho que 80 e poucos % do produto interno bruto, a dívida bruta. Na nossa época era menos de 60. O Lula fez um governo que a lógica não era correr atrás do corte, a lógica era correr atrás do desenvolvimento. Então, com isso, crescia a receita, né, crescia as entradas e você equilibrava o orçamento, que é isso que nós temos que fazer. Esse teto de gastos é um absurdo, é uma jabuticaba, eu não sei onde existe. Esses dias o pessoal do mercado veio conversar comigo de qual é o país que existe teto de gastos. Nenhum, só no Brasil. Para quê? Você já tem lei de responsabilidade fiscal, você já tem regra de ouro. Para que essa trava? E aí você impede o Estado de investir, você entra num ciclo vicioso, que o Estado não investe, a economia não anda, tem o desemprego, ou seja, você não sai disso. Então, o Estado, isso a gente está sendo claro, o Lula está sendo claro, isso não é para confrontar mercado, não, isso é para fazer o país crescer. A senhora acabou de falar que teve conversas com o mercado, né? Imagino com empresários, etc. Como é que eles recebem esse tipo de... Eles têm procurado muito a gente para saber. Eu tenho dito, você já nos conhece. Nós governamos esse país por um longo tempo. Tivemos problemas, mas na maioria do tempo em que governamos, vocês não podem acusar a gente só por 2015, que nós tivemos o problema do déficit, crise internacional. A maioria do tempo que nós governamos, nós tivemos equilíbrio orçamentário e tivemos políticas bem desenvolvidas para o país saindo da crise. Então, não pode ficar de mimimi aí com medinho de mercado. Eles, na realidade, já precificaram isso. Eles já sabem o que vai acontecer com o Lula ganhando. E também já precificaram o Bolsonaro, que eu acho que eles consideram uma tragédia. Aí a visão do mercado internacional sobre o Brasil é melhor do que a do mercado interno. Porque internacionalmente o pessoal já tem falado. Não, prefere o Lula, prefere uma estabilidade, porque conosco tem previsibilidade. Não sei se você entende. Nós dizemos, nós vamos fazer isso. Está aqui, vocês precifiquem. Não é que nem o Bolsonaro, que não tem planejamento, agora está querendo dar mais aumento do auxílio emergencial, mais vale caminhoneiro, tudo por fora do teto de gastos, mexeu no precatório. Está entendendo? Então ele faz um discurso de compressão de despesa, aí aperta o calo, agora ele está vendo que está com dificuldade, aí sai soltando as coisas. Conosco não, eles não vão ter isso. Já sabem que a gente vai entrar fazendo isso. Falando em previsibilidade, a senhora falou em mudar política de preços, falou em mudar o teto de gastos. Muita gente falou já em revogar a reforma da Previdência. Isso é uma coisa que vai acontecer mesmo? Eu acho que nós temos que rever, sim, assim como da reforma trabalhista, né? Revogar o que está errado, o que não deu certo, mas e melhorar. Tem que ver o que está pegando mais, né? Tem coisas que podem ter ajudado, tem coisas que não. E se você revogar, tem que pôr alguma coisa no lugar. Então, na questão trabalhista, você tem que considerar o novo mundo do trabalho, o trabalho por aplicativo, as plataformas, né? Hoje você tem muito mais trabalho precário do que trabalho formal. Tem uma nova realidade no mundo do trabalho, em que o trabalhador precisa ser protegido. E, obviamente, que você também tem que considerar as empresas, principalmente as pequenas empresas, que têm mais dificuldades. Que tipo de regime faria para essas pequenas empresas, que são as que mais empregam, né? E outra coisa que o Lula já falou em alguns momentos é a regulação da mídia, né? Nos mandatos anteriores do Lula e da Dilma também, né? O Ministério das Comunicações chegou a ensaiar, o Franklin Martins, depois o Paulo Bernardo, chegou a ensaiar minutas e nunca saiu do papel. O que vocês imaginam agora? É porque isso é um debate que não parte do governo em si. O governo pode ter até uma proposta, mas você tem que debater com a sociedade, mandar para o Congresso Nacional, fazer audiências públicas. Mas vai acontecer isso? Eu não sei, nós ainda não definimos sobre isso. A preocupação maior hoje do presidente é em relação à internet, né?
que mundo é esse que nós estamos vivendo? Onde todo mundo fala o que quer, faz o que quer, posta o que quer, acusa o que... Esse PL das fake news, por exemplo, vocês apoiam ou não? Estamos apoiando, sim. Tem mudanças que tem que fazer, óbvio, tem debate, mas nós apoiamos. Tem que ter alguma regulação, porque senão é uma terra sem lei. E olha o prejuízo que isso dá, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista da violência, né? Quem é que está cuidando disso? Não é a liberdade de expressão, mas você não pode confundir liberdade de expressão com ação violenta, entendeu? Mata fulano, mata... Isso é muito grave. Então, a preocupação do presidente tem sido mais com esse ambiente. De que forma a gente avança para ter uma regulação em que você proteja a liberdade de expressão, né? Mas você também proteja as pessoas, a dignidade, enfim. Mudando um pouco, a gente sei que a senhora tem agenda também, não quero tomar muito mais tempo. A gente tem que falar um pouquinho da eleição aqui no Paraná, né? O PT está muito bem no cenário nacional, mas aqui no cenário estadual, tudo indica que o governador Ratinho tem uma ampla preferência do eleitorado e tem uma reeleição que parece mais ou menos fácil. Vocês conseguiram trazer um candidato, o Roberto Requião, mas até agora a gente não vê ainda que vai ter uma igualdade de condições nessa disputa. O que vocês imaginam? Como é que dá para imaginar que isso mudaria ou não? O Requião está crescendo, viu? Está crescendo e eu acho que tem uma possibilidade grande de fazer uma disputa acirrada aqui com o Ratinho. É óbvio que o território aqui para nós é mais difícil, né? Não podemos esquecer que aqui foi a terra da Lava Jato, onde teve a maior desconstrução do partido, o ataque às lideranças, mas mesmo isso já está passando, né? E Moro desmoralizado, né? Que foi lá para São Paulo, foi escorraçado de São Paulo, voltou para cá, não sabe bem o que vai fazer da vida, enfim. Então, eu acho que a gente tem, sim, um espaço grande para reconquistar a simpatia e o voto do povo paranaense. O Lula aqui na pesquisa nossa interna já está empatado no Paraná. Então, e acho que vai crescer. E acho que o Requião vai crescer junto com o Lula. Qual é o problema aqui? É que você tem uma situação midiática no Paraná que barra muitos adversários, né? Ou seja, todo mundo tem medo do Palácio Iguaçu, todo mundo se reporta Ratinho, todo mundo participa lá da distribuição dos recursos de comunicação. Então, o Requião tem dificuldade, inclusive, de ser convidado para entrevista de rádio. Então é difícil, né? A gente tem feito a campanha pelas redes sociais nossas, pela dele, andar do Estado, e isso já está mexendo e está mostrando que tem muita gente descontente com o governo do Ratinho, no funcionalismo público, na educação, mesmo na segurança, né? Nas regiões onde você depende mais da agricultura familiar. Não é assim também, é que tem uma propaganda positiva dele e não tem um contraponto. A gente teve problemas de fazer oposição aqui durante todo esse tempo. Não só com ele, com o Beto Richa também, por conta de tudo que aconteceu. Eu acho que o PT está se reconstruindo aqui. Acho que nós vamos conseguir aumentar os nossos deputados. Hoje nós somos em 3 deputados federais. Eu acho que a gente elege mais um do PT e mais um da federação, o que é importante. E acho que a gente faz de 5 a 6 deputados estaduais. Além dos 3 deputados federais, tem o Venéria, a Dartora, quem mais que a senhora... Candidatos assim que têm chance de disputar, o Tadeu, a Dartora, tem outros candidatos no interior também, né? Mas pelo menos mais um candidato do PT a gente faz federal, acredito eu, porque eu acredito que suba voto de legenda também, por conta do Lula, né? Isso ajuda. A gente, falando aqui de Curitiba, que é o principal foco do Plural, né? A gente tem o PT meio numa situação ruim, né? A gente vê em relação a outros momentos que o partido já chegou a ter 6 vereadores, já chegou aí para o segundo turno 2 vezes. Na eleição municipal, como é que está essa reconstrução? A eleição passada não foi boa para o partido. Para 2024 já tem um candidato, já tem uma candidata? O que a senhora imagina? Não, realmente a eleição do ponto de vista de prefeito não foi boa, mas do legislativo foi, porque nós tínhamos uma vereadora, passamos a ter 3, né? E desses 3, uma mulher negra, e um vereador negro também, que eu acho que é muito importante, e o partido tem investido nisso, de eleger mais mulheres, eleger mais negros e negras, juventude. Então, acho que a gente fez o certo, fez uma estratégia para o legislativo, era muito difícil disputar e daí construir lideranças para o futuro. É isso, nós temos que reconstruir, não pode continuar eternamente a Gleice, o Vagnoni, o Rosinha, entendeu? A gente tem gente nova aí que tem que ir para a política. Então a gente está fazendo essa reconstrução, não só
aqui no Paraná. No Brasil inteiro, o PT deu uma reorientada nas suas candidaturas, né? Então, o que eu acho? Acho que nós temos que nos preparar, eu acho que essa eleição é importante, por isso que eu te falei, a gente reconstrói aí no Legislativo mais espaço e começa a trabalhar a projeção de nomes para a eleição. Pode necessariamente não sair com o nome também de candidato ou candidata, podemos fazer uma aliança, tem nomes que são importantes aí desse campo que a gente atua, né? Então, dá para a gente discutir isso. Só para encerrar, a gente teve nos últimos dias aqui um fato importante envolvendo um político do PT, que foi a cassação do Renato Freitas, né, do vereador aqui de Curitiba. Queria saber do seu ponto de vista como presidente nacional, o que a senhora acompanhou disso, o que o partido tem a dizer sobre isso? Acompanhamos, inclusive, juridicamente. Eu acho isso lamentável, né, porque expressa realmente o preconceito, o racismo que nós temos ainda arraigado na sociedade brasileira, e principalmente aqui em Curitiba e na Câmara de Vereadores. Basta ver a fotografia da Câmara. Você vai ver que não é a fotografia da maioria do povo curitibano. Como é no Congresso Nacional, se pegar a fotografia da Câmara dos Deputados, não reflete o que é o povo. Pelo sistema eleitoral, pela forma como é, pelo preconceito, pela dificuldade, né, do povo mesmo, do trabalhador, das mulheres, dos negros chegarem na política. Então, ao fazer isso com o Renato, é uma violência, né? Só reforça que realmente a gente tem um racismo arraigado e que nós precisamos enfrentá-lo. Tem um recurso agora no Supremo sobre isso, eu espero que a Justiça faça a justiça, né, e o Renato volte a ocupar a cadeira na Câmara Municipal. Deputada, para encerrar, se a senhora quiser, a gente sempre convida quem participa dessas nossas entrevistas com os candidatos a olhar para a câmera ali por um minutinho e dizer, afinal de contas, por que o paranaense deveria reeleger a senhora para o mandato de deputada. Olha, primeiro, não só me reeleger, né? Nós temos outros candidatos, outros deputados nossos do PT, e porque eu acho que a política é o instrumento que nós temos para fazer mudança. A política foi criminalizada muito nesses últimos tempos, como se fosse um mal para a sociedade, e não é. A política é o espaço onde a gente debate, discute, disputa ideias e constrói as coisas, né? Então, nós precisamos reestabelecer essa relação da política com a sociedade. E, obviamente, no meu caso, pelo que eu defendo, ou pelo campo que eu atuo, que é o campo da esquerda, que é o campo que defende a maioria do povo brasileiro. Esses dias nós estávamos numa reunião, só para terminar rapidinho, com catadores lá em Brasília, era um evento. E uma das coordenadoras de uma cooperativa de catadores fez o discurso e estava em uma discussão sobre esquerda, direita. Ela disse assim, sabe, Lula, que o presidente estava lá, eu não sabia muito bem a distinção de esquerda e de direita. Aí fui conversando com as pessoas, fui vendo, mas agora eu sei. A direita defende os ricos e a esquerda defende os pobres. Então, a minha luta é essa, é defender o povo pobre e trabalhador. Tá certo. Deputada, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter participado aqui. A gente volta em breve com novas conversas e vamos acompanhar a eleição. Lógico, aqui no Plural você fica sabendo de tudo sobre a eleição desse ano, que vai ser tão importante para o país. Obrigado. Obrigada, Galindo. Um abraço aí para todos que nos acompanharam.